Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Talvez você esteja carregando um peso que não é seu, sabia? Aquela preocupação que rouba seu sono, a ansiedade que aperta o peito toda manhã. Saiba que esse peso não é seu, ele nunca foi. E sabe o que eu descobri? Toda vez que você se preocupa, você usa a mesma energia que deveria usar para orar. É a mesma força, só que direcionada para o lado errado. Mas isso pode e deve mudar agora mesmo. Porque a paz que você procura não vem da ausência de problemas. Não existe uma vida sem problemas. Essa paz que você tem buscado vem da presença de Jesus no meio dos seus problemas. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu quero te convidar para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. E eu quero começar essa semana pedindo a Deus que você receba essa verdade no seu coração e no seu espírito. Jesus já venceu as suas batalhas, até mesmo aquelas que você ainda nem começou a lutar. Preocupação e oração são coisas opostas, mas que usam a mesma energia. A oração conecta você com Cristo. A preocupação te conecta a problemas que muitas vezes nem aconteceram ainda. Problemas ou situações que estão apenas na sua mente. Sabe o que o inimigo faz? Ele ataca a sua expectativa, porque ele sabe que se destruir a sua esperança, ele te derrota sem tocar no seu presente. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, em muitas áreas. Jó teve perdas familiares, perdas materiais e enfermidades no seu corpo. Ele não perdeu a fé. E muitas vezes é isso que o inimigo faz com a gente. Ele te machuca tantas vezes que você acaba perdendo a esperança. Você para de sonhar, de acreditar. Você sempre cria os piores cenários na sua mente. Você não se anima mais com as coisas, com as pessoas, com medo de se decepcionar. Porque você tentou mudar a sua vida e não deu certo. Você já fez planos, começou muitas coisas, mas acabou deixando tudo pelo meio do caminho. E por isso hoje você decidiu no seu coração que vai só existir, vai deixar a vida te levar. Se você já se identificou com alguma coisa que eu disse até aqui, se o que eu falei faz sentido para você, eu queria te pedir uma coisa muito simples. Dê o seu like no vídeo. É uma ação que leva apenas alguns segundos, mas que é muito importante para nós. Porque quando um vídeo recebe muitos likes, o YouTube recomenda ele para outras pessoas. Aproveita que você vai dar o like e se inscreve aqui no canal também. O que tem acontecido com muita gente, irmãos, é que o inimigo está usando o passado para controlar a maneira como você vê o futuro. O problema não é o que aconteceu. O problema é como você processa as coisas. A maneira como você lida mentalmente e emocionalmente com aquilo que acontece na sua vida. Ou seja, como você interpreta, pensa e dá significado às suas experiências, especialmente aquelas que foram mais difíceis. Isso é o que eu chamo de processar. E eu tenho certeza que, na maioria das vezes, você processou as coisas sem Deus. Se você processar suas dores sem Jesus, elas vão ganhar uma proporção muito maior do que elas realmente têm.
Sua mente pensa 1000 coisas. Ela pode ser dominada pelo medo, pela ansiedade ou por cenários que nunca vão acontecer. Mas isso tem solução, sabia? Pare de pensar somente e comece a falar. Declare, ore em voz alta. Quando você tira as coisas da sua mente e coloca elas diante de Cristo, tudo muda. Olha só o que Paulo diz em Romanos 5, no texto que eu li. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te mostrar uma coisa tremenda aqui nesse texto. A palavra que Paulo usa para paz no grego é eirene. Essa palavra não se refere apenas à ausência de guerra. É muito mais do que isso. Eirene significa completude, bem-estar, união restaurada. É a paz que Deus faz entre você e Ele através de Jesus. Essa é a mesma palavra usada por Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 27, quando ele disse aos discípulos assim: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Paulo não diz que temos paz nos problemas. Ele diz que temos paz com Deus. E essa paz vem por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo passa por Jesus. Não existe paz com Deus sem Jesus. Não existe acesso ao Pai sem o Filho. Essa paz não é porque tudo está perfeito. Paulo deixa muito claro: você pode ter medos sobre o futuro, pode ter arrependimentos do passado, conflitos na sua casa, pode ter muitas contas para pagar nessa semana, mas acima de tudo isso, você tem paz com Deus através de Jesus. Se você está entendendo essa palavra e quer receber essa paz no seu coração, declare pela fé aqui nos comentários: minha paz está em Cristo. Escreva isso aqui: minha paz está em Cristo. Porque a sua paz não está na ausência do problema. A sua paz está na presença de Cristo. Paulo continua dizendo: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. A palavra acesso é a mesma usada para descrever quando alguém era apresentado ao rei. Você não chegava ao rei sozinho. Precisava de alguém que te levasse até ele. Jesus é esse alguém. Ele é quem nos permite ter livre acesso ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não há paz. Sem a cruz não há reconciliação. Antes de você conseguir avançar em fé, Jesus precisa restaurar a sua esperança. E o primeiro passo é mudar onde você coloca a sua confiança. Não é na sua força, nem nas suas conquistas, mas em Cristo e em tudo que Ele já fez por você na cruz. Eu sei que alguém pode estar pensando assim: por que eu estou passando por tudo isso? Por que as coisas têm sido difíceis para mim? Mas ao invés de você se ver apenas passando por algo, eu quero que você se veja recebendo algo de Jesus através disso. Se o seu foco, o seu pensamento ficar apenas nisso, o que eu estou passando, isso é muito perigoso, porque o diabo pode te derrotar através da dúvida. Ele pode gerar incredulidade no seu coração. Mas quando você processa as coisas com Jesus, quando você vê que Ele está te transformando através da dificuldade, aí tudo muda. Deixa eu te contar algo que o Espírito Santo me mostrou. Eu estava contando uma história de dor, uma situação pessoal que eu passei, para um amigo meu. E naquele momento, na minha mente, foi como se Jesus dissesse assim: eu estou cansado desse lado da história. Porque eu estava contando como se ainda estivesse preso naquilo, sabe? E o Senhor disse: se você acredita no que diz que acredita, se você crê naquilo que prega, que eu te transformei através disso, por que você ainda fala como se estivesse preso?
Eu não estou dizendo aqui para você fingir que está tudo bem, mas tem diferença entre trauma não resolvido e bênção não liberada. Pare de contar a sua história só do ponto de vista da dor. Comece a contar do ponto de vista da redenção de Cristo. Diga, sim, doeu, eu sofri, mas Jesus me curou. Foi difícil, mas Cristo me fez mais forte através dessa experiência. Sim, foi pesado para mim, mas Jesus me deu forças para suportar. Paulo termina dizendo, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Significa celebrar com alegria, ter um orgulho santo. Paulo está dizendo, nós celebramos não porque tudo é fácil, mas porque Cristo nos dá esperança. Ele não disse, nós temos esperança no que pode acontecer, ou porque provavelmente vai dar certo. Não, Paulo diz assim, nós temos sido justificados. O verbo está no presente. Já aconteceu, está acontecendo. Jesus já morreu, já ressuscitou. A batalha já foi vencida na cruz. Tudo já foi consumado. Por isso, a minha esperança, a nossa esperança, não está em um futuro incerto. A nossa esperança está naquilo que Cristo já fez por nós. Você não tem esperança porque talvez Deus te ajude. Você tem esperança porque Jesus já venceu por você. E se Ele te trouxe até aqui, com certeza Ele vai te conduzir até o fim da sua jornada. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero colocar diante de Deus as suas causas. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, é porque Deus quer que você interceda por essa pessoa. Então escreva o nome dela aqui nos comentários. Se existe alguma área da sua vida que precisa ser restaurada, alguma área específica, escreva ela aqui nos comentários. Inclusive, antes da oração, eu quero dar um recado para você que busca uma restauração no seu casamento. Sabe quando parece que a conexão se perdeu, que não tem mais jeito, que a esperança acabou? Se isso tem acontecido na sua vida conjugal, eu quero te indicar um livro que eu escrevi e que pode te ajudar muito. Eu disponibilizei esse livro no formato e-book, para você ter aí no seu celular. Casamento Firmado na Rocha. Eu vou deixar aqui o link para você adquirir por apenas R$ 9,90. É um material completo e profundo para consolidar o seu casamento nos princípios de Deus. Minuto com Deus é um ministério independente. Nós não temos ajuda do governo, de partidos políticos, de nenhuma instituição. Não estamos vinculados a nenhuma igreja. Por isso que eu tenho que fazer esses anúncios aqui no meio do vídeo. Inclusive, se você quiser nos apoiar com qualquer valor, a nossa chave Pix é o CNPJ e está aqui também na descrição do vídeo. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor Jesus, nossa paz, nosso acesso a Deus. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te pedir perdão, porque muitas vezes, ó Deus, nós deixamos que as decepções do passado matem a nossa expectativa. Nos perdoa por processar as nossas dores sem considerar a tua presença. Hoje, eu quero pedir que o Senhor cure a nossa esperança. Restaura em nós a capacidade de confiar, de esperar, de sonhar novamente. O Senhor conhece, ó Deus, cada ferida, cada decepção e cada lágrima. Eu peço que o teu Espírito Santo venha como bálsamo, curando cada dor. Nos ensina a recontar a nossa história do ponto de vista da tua cruz e não da nossa dor. Nos ajuda a ver aquilo que recebemos através de Jesus Cristo. Pai, quebra as correntes da preocupação, liberta-nos do medo e nos ensina a viver na certeza daquilo que já foi feito por nós na cruz do Calvário. Nós declaramos que não seremos mais reféns do medo.
Escolhemos hoje andar em fé, na certeza de que Jesus está caminhando conosco. Nós recebemos a tua paz, a paz que não depende da ausência de problemas, mas da presença do teu Filho em nós. Declaramos que somos mais que vencedores por meio de Jesus. A nossa história não termina em derrota, mas termina em glória, porque Jesus já venceu. E é no nome dele que nós oramos e por isso, desde já, te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Não deixe que o passado defina o seu futuro. Permita que Jesus cure a sua esperança. Ele é a sua paz. Ele é o seu acesso ao Pai. Ele é sua vitória. Que a sua semana seja surpreendente. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. E se eu te dissesse que o mal que te consome hoje, a dor, a doença, o desânimo, pode ser apagado da sua vida em poucas semanas para sempre? Na Bíblia tem um relato impressionante. Naamã era um comandante poderoso, mas ele sofria de lepra, que era uma doença incurável naquela época, algo considerado sem volta. Mesmo com poder, prestígio e todos os recursos possíveis, nenhum médico pôde curar Naamã. Mas quando ele se humilhou e obedeceu à ordem de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele experimentou o milagre. A sua pele foi completamente restaurada. Esse milagre transformou não apenas o corpo de Naamã, mas a sua fé e o seu destino. Quando nós acreditamos, obedecemos e entregamos a nossa fraqueza, é aí que Deus realiza o impossível. Sabe o que você precisa fazer? A primeira coisa é reconhecer que você não dá conta sozinho. Admitir sua fragilidade. Dizer assim: eu acredito, Deus pode me restaurar. E persistir. A cura verdadeira exige fé e constância. Eu te convido a buscar esse caminho, porque você não merece viver preso à dor. Deus quer que você experimente uma vida plena. Você precisa buscar esse caminho, porque a saúde não é luxo, é alicerce para os seus sonhos, para a sua família, para o seu propósito. Você precisa buscar esse caminho porque quando você é curado de dentro para fora, sua mente, seu corpo, seu espírito começam a operar em concordância e a sua vida muda de patamar. Se você alcançar esse ensinamento, você terá sua vitalidade restaurada, um corpo forte, uma mente clara, emoções equilibradas. Você terá sua confiança renovada e você passará a viver com expectativa e não com medo ou com passividade. Você terá o propósito de vida ativado, com saúde, com paz. Você retoma seus sonhos e a sua missão. E para que você possa se aprofundar nesses ensinamentos, eu criei, juntamente com a minha equipe, o método Vida Abundante, que é um caminho completo de cura e de restauração mental, emocional e física, além de fortalecer a sua intimidade com Deus. Esse método vai muito além de promessas vazias. Ele trabalha a raiz da dor. Ele fortalece a mente e desbloqueia a sua verdadeira identidade. Restaura a sua vida espiritual, cura as feridas emocionais antigas, para que você pare de repetir os mesmos ciclos e comece a viver a liberdade que Cristo prometeu. Transforma sua relação consigo mesmo, desenvolvendo em você a autoestima, o propósito e a consciência do seu valor em Deus, porque você tem valor em Cristo. Ele reconstrói seus relacionamentos, trazendo sabedoria para amar, perdoar, comunicar e criar vínculos saudáveis.
destrava a sua vida financeira, ensinando princípios e práticas que geram estabilidade e crescimento de forma equilibrada. Organiza sua mente, reduz sua ansiedade, aumenta o seu foco e rompe padrões de procrastinação. Alinha escolhas e comportamentos para que você viva com disciplina, com maturidade e coerência. Desperta uma vida de propósito, direcionando você para um caminho de crescimento contínuo, marcado pelos frutos do Espírito Santo e por uma vida plena em Cristo. Conduz você a uma nova história, não apenas melhor, mas verdadeiramente transformada de dentro para fora. Em breve, o método Vida Abundante vai ser lançado. E nós vamos ter uma oferta especial de lançamento, que vai ser revelada em um grupo exclusivo no WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, presta atenção. Se você está cansado de viver limitado, com dor, com desânimo, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Entre para esse grupo exclusivo de WhatsApp e se prepare para viver uma nova vida. Uma vida mais forte, mais saudável e mais plena. Deus quer te restaurar e você pode ser a próxima pessoa que vai testemunhar como Deus te abençoou com uma vida abundante. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Sabe quando a nossa mente não para de pensar? Você planeja, você cria cenários, mas mesmo assim o seu coração continua apertado, sabe? Às vezes nós pedimos a Deus os detalhes. A gente quer saber os detalhes. Qual decisão nós devemos tomar? Qual caminho a gente deve seguir? Mas parece que o céu está em silêncio. Hoje, a palavra de Deus para você é muito simples, mas é muito poderosa. Entregue os planos nas mãos de Deus. Amém? Entregue os seus planos nas mãos de Deus. Davi, no final da sua vida, ele disse assim, olha, tudo isto me foi dado por escrito, por causa da mão do Senhor sobre mim. E ele me deu entendimento de todos os detalhes do plano. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 19. E o filho de Davi, Salomão, resumiu essa ideia em Provérbios 19, no verso 21. Ele escreveu assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, se o propósito de Deus é que prevalece, por que nós insistimos em carregar sozinhos o peso dos detalhes? Hoje eu quero refletir com você sobre isso. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias eu trago aqui uma palavra de fé, esperança e transformação. Se você deseja receber mensagens assim diariamente, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Primeiro ponto que eu quero analisar com você, pegando esse versículo assim, palavra por palavra ou expressão por expressão. Muitos são os planos. Nós pensamos demais, não é verdade? Nós temos muitos planos. E geralmente nós pensamos pequeno. Davi também fez planos. E eram planos bons. Mas ao longo da vida dele, ele aprendeu que Deus sempre amplia a visão. Quantas vezes você já se frustrou porque você planejou a partir de uma comparação? Você comparou com a família de alguém, com as redes sociais, comparou com a vida dos outros,
mas não comparou a partir do propósito de Deus. A foto que você viu não é o seu projeto. O teto de ontem pode ser o piso de hoje. Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo o seguinte: o meu plano nasceu da comparação ou nasceu do teu propósito? Você tem coragem de perguntar isso para Deus? Senhor, o plano que eu estabeleci para a minha vida, ele nasceu do meu coração ou ele nasceu do propósito do Senhor? Segundo ponto aqui, nessa passagem, no coração do homem. Eu falei o primeiro, muitos são os planos. O segundo, no coração do homem. É no coração do homem que Deus fala. Mas também é no coração que o inimigo sussurra. Já parou para pensar nisso? Samuel olhou para Eliabe, um dos irmãos de Davi, e pensou assim: esse é o escolhido. Mas Deus respondeu para ele: eu vejo o coração. Tá vendo? Samuel enxergava de um jeito, mas Deus via de outra maneira, porque a Bíblia diz que o Senhor não enxerga como o homem vê. Enquanto o homem enxerga o exterior, Deus sonda o coração. É no coração que Deus coloca os planos dele para nós. Mas também é no coração que a ansiedade tenta interromper esse propósito. Se você tem lutado na sua mente, isso pode ser um sinal de que o céu está tentando te entregar algo, mas o inferno está tentando interferir. Satanás pode tentar atrapalhar os planos de Deus. Então guarde isso. O mesmo lugar onde você sente dor hoje pode se tornar o lugar onde Deus estabelece o seu propósito. Terceiro ponto, mas é do Senhor. Olha só, Davi disse assim: eu tinha no coração construir o templo. Era um bom desejo, era um bom propósito, uma coisa nobre. Davi tinha no coração construir um templo para o Senhor. Só que Deus disse assim: você não vai construir. Davi ficou decepcionado? Eu imagino que sim. Se sentiu talvez frustrado? Abandonado? Não. Frustrado sim, abandonado não. Eu quero que você entenda isso. Nem toda palavra de negação, nem toda negativa é sinal de derrota. Às vezes, um não que você recebe de Deus é uma direção, é um livramento que Ele está te dando. Lá no vale de Elá, diante de Golias, Davi proclamou o seguinte: essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. E o mesmo princípio vale para a construção do templo. Não é meu, é do Senhor. A ordem de Deus foi muito clara. A obediência vem primeiro, depois vem os detalhes. E o quarto ponto aqui é o seguinte: o propósito que prevalece. Deus ainda usou a vida de Davi, só que ele não usou do jeito que Davi planejou. Os planos para construir o templo foram entregues nas mãos de Salomão. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é onde eu vejo a graça escandalosa de Deus. Sabe por quê? Salomão nasceu depois do pior capítulo da história de Davi. O pecado com Batseba. Mesmo assim, Deus redimiu a história dele. E ele permitiu que Salomão construísse o templo. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nesse momento, mas o Espírito Santo manda dizer para você que Deus pode transformar maldição em bênção. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Romanos 8, verso 28, diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus não desperdiça dor, Deus não desperdiça falhas. Deus é capaz de redimir tudo isso e recolocar você no trilho do propósito.
Davi entregou os planos para Salomão. Hoje, o Espírito Santo te convida. Entregue os planos para aquele que sabe construir. Entregue os seus planos a Deus. Entregue os planos da sua vida nas mãos de Deus. E eu quero terminar com 4 perguntas para você refletir e para você responder para você mesmo. Primeira pergunta: o que é que eu estou tentando controlar? Pare para pensar nisso. Tem áreas da sua vida que já deveriam ter sido entregues nas mãos de Deus, mas você ainda tenta controlá-las. Então, responda para você mesmo: o que é que eu ainda estou tentando controlar? Segunda pergunta: qual foi o último passo de obediência que Deus me pediu, mas que eu adiei? E talvez esteja adiando até agora. Terceira pergunta: qual comparação pode estar sabotando o meu projeto? Qual comparação você tem feito que pode estar sabotando o projeto de Deus para a sua vida? E a quarta e última pergunta, e não menos importante: qual não de Deus eu ainda estou chamando de derrota, mas que na verdade foi direção, foi livramento? Faça esse exercício diário. De manhã, levante as suas mãos para os céus e ore assim: olha, Senhor, os meus planos são teus. No meio do dia, dê um passo concreto de obediência. E à noite, anote um detalhe que Deus cuidou hoje e agradeça a Ele. Amém? Faça isso, coloque isso em prática. Eu quero que você diga em voz alta, aonde você estiver, e você pode escrever aqui também nos comentários essa afirmação: olha, hoje eu entrego o meu plano a Deus. Hoje eu entrego o meu plano a Deus. Faça isso como uma afirmação de algo que você vai fazer realmente. Os detalhes vão seguir diante da sua obediência. Lembra que essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. E lembra também disso que eu falei. Deus, Ele pode redimir a nossa história, irmãos, e nos reposicionar para que nós nos coloquemos novamente no trilho do propósito. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe algum plano na sua vida que você percebe que não está avançando, não está se cumprindo, coloque a área da sua vida aqui nos comentários que precisa dessa direção de Deus. E nós vamos orar juntos aqui. Vamos orar uns pelos outros. Amém? E escreva pela fé: Senhor, eu te entrego os meus planos. Senhor, eu te entrego os meus planos. Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações abertos diante da Tua palavra, abertos para aquilo que o Espírito Santo quer operar em nós. Tu és o Deus que escreve os planos, que sustenta esses planos e que cumpre o Teu propósito. Obrigado porque, assim como a Tua mão esteve sobre a vida de Davi, hoje, pela fé em Cristo, nós sabemos que as Tuas mãos também estão sobre nós. Oh meu Deus, alinha os nossos pensamentos à Tua verdade. Guarda o nosso coração das vozes da ansiedade. Nos dá coragem para obedecer, mesmo sem ver todos os detalhes. Ó Deus, nos perdoa pelas nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, por tudo aquilo que nós falamos, que nós pensamos ou que fizemos
que foi contra os teus princípios, contra a tua vontade. Que o Senhor possa pegar a nossa história, redimir aquilo que nós quebramos, aquilo que nós desprezamos, assim como o Senhor reescreveu, redimiu a história de Davi através da vida de Salomão, concedendo a Davi a graça, o amor de ter Salomão e dando a Salomão tanta sabedoria e a oportunidade dele construir o templo do Senhor. Que o Senhor também opere de uma maneira poderosa em nossa vida. Nós declaramos pela fé que a batalha é do Senhor. Toma, ó Deus, à frente das nossas lutas. As lutas que temos travado na família, na saúde, no trabalho, nas nossas finanças. Escreve o nosso futuro segundo o teu propósito. E que esse dia de hoje seja marcado por passos de obediência e por sinais da tua fidelidade. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Por isso, entregue a sua vida nas mãos dele. Entregue os seus planos nas mãos de Deus. Consagre a ele tudo aquilo que você faz, toda a obra das suas mãos, a sua produtividade, esse seu dia aí no trabalho, a sua família, a sua casa, tudo que você possui, entregue nas mãos de Deus e deixe que ele conduza a sua vida. Você vai ouvir alguns nãos de Deus, como Davi ouviu. Davi queria construir o templo, irmãos. Mas Deus falou para ele assim, não é você. Davi, ele entendeu que aquilo era uma direção de Deus. Não era um castigo, não era uma punição, mas era um direcionamento de Deus. E a vida de Davi continuou sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Jesus nasceu da linhagem de Davi. Jesus é chamado no Novo Testamento de filho de Davi. Então, Davi cumpriu o seu propósito. Salomão cumpriu o seu propósito. Porque muitos são os propósitos no coração do homem, mas o Senhor estabelece os planos. Do Senhor vem a resposta certa. Deus é o dono da sua vida, Deus é o dono do seu coração. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, se essa palavra fez sentido para você, ela pode abençoar a vida de alguém também. Compartilhe essa mensagem. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você quiser adquirir os nossos e-books, livros online para você ter aí no seu celular, para você ler em qualquer lugar onde você estiver, é só você acessar livrariapropósito.com. Acesse isso, livrariapropósito.com e adquira o seu e-book para abençoar o seu dia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.